Olá, galerinha. Tudo beleza com vocês? Tranquilidade, né? Aqui quem fala é o professor Tiago. Nessa aula de hoje nós continuaremos falando ainda sobre condutores e isolantes térmicos. Em nossa última aula nós fizemos um breve histórico sobre o processo de descoberta dos fenômenos elétricos e da eletricidade. Nessa aula de hoje nós falaremos sobre condutores, isolantes e sobre processos de transferência de energia elétrica, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos começar fazendo a diferenciação entre os condutores e os isolantes. É importante a gente ressaltar, pessoal, que quando a gente fala de eletricidade, existem materiais que no seu interior os elétrons podem se mover com maior facilidade. Assim como existem materiais que no seu interior os elétrons não conseguem se deslocar com tanta facilidade. Isso porque eles estão fortemente ligados ao núcleo. Esses materiais são materiais condutores e materiais isolantes. Nos materiais isolantes, a gente tem que os elétrons eles estão fortemente ligados ao núcleo, fazendo com que eles não consigam se transferir, não consigam se deslocar nos materiais com grande facilidade. E esses materiais são os materiais isolantes. Os materiais condutores são materiais em que os elétrons eles podem se mover com grande facilidade. Isso porque eles estão bastante afastados do núcleo. Logo, como esses elétrons circulam com grande facilidade, nós dizemos que esses materiais são materiais condutores. A exemplo dos materiais condutores, nós temos os metais. São materiais onde os elétrons vão se deslocar com grande facilidade porque eles não têm aderência, eles estão bastante afastados do seu núcleo. Nos metais, os elétrons, por estarem mais afastados e fracamente ligados, têm então uma movimentação mais fácil. Esses elétrons são chamados de elétrons livres, né? E são eles quem garantem aí o processo de condução dos metais, do ouro, da prata, do cobre, do ferro e do alumínio, que são ótimos condutores, tá certo? Aqui a gente tem uma imagem aí do ouro, do cobre, os fios de cobre que são ótimos condutores que são muito utilizados para condução de energia elétrica, naturalmente. Já os materiais isolantes, né, são materiais, como eu falei, no seu interior tem uma grande dificuldade de movimentação de elétrons. Esses elétrons estão fortemente ligados aos átomos. Então a gente diz que esses materiais não são bons condutores elétricos, ou seja, eles são isolantes elétricos, também chamados de dielétrico, certo? Como exemplos desses materiais, nós temos a borracha, o plástico, o isopor, o ebonite, o vidro e também a lã. Todos esses materiais são materiais que não apresentam uma facilidade de condução de energia elétrica. Isso porque, como eu falei agora há pouco, esses elétrons eles vão estar fortemente ligados ao núcleo e aí essa movimentação, então, não ocorre com grande facilidade. Essa movimentação de elétrons não ocorre com grande facilidade. Tá certo? Então, professor, e por que é que um corpo se eletriza? Por que é que um corpo tem facilidade ou não de transferir elétrons? Isso ocorre, pessoal, porque é possível que nos corpos a separação de cargas elétricas, que ocorre por meio de eletrização, como o atrito e a indução, em algumas espécies de materiais vai ocorrer uma separação de cargas e em outros não. Tá certo? Esse processo de separação de cargas que ocorre em alguns corpos vão garantir que esse corpo se eletrize. O que é um corpo eletrizado? Um corpo eletrizado é simplesmente um corpo que apresenta uma maior quantidade de elétrons. Por que ele apresenta essa maior quantidade de elétrons? Porque é um corpo, pessoal, que tende a não perder elétrons. É um corpo que tende a tornar-se eletricamente negativo. Certo? Então, esse corpo ele é um corpo eletrizado. Os raios, por exemplo, que aparecem durante as tempestades, são grandes movimentos de cargas elétricas da Terra para as nuvens ou das nuvens para a Terra. Essas grandes quantidades de carga nas nuvens são produzidas justamente pelo atrito das gotículas de ar com a água, tá certo? Fazendo com que essas unidades sejam eletrizadas. Fenômeno que vocês estão vendo na imagem aí. No inverno, por exemplo, num dia em que o ar está muito seco, quando a gente manuseia alguns materiais, como é o caso dos agasalhos de lã e de fios sintéticos, podemos ouvir alguns estalidos e ainda observar faíscas saltando entre os fios que foram eletrizados por atrito.
Isso ocorre porque, por conta do atrito entre os materiais da sua mão e a lã, ocorre um processo de separação de elétrons, fazendo com que o corpo que está sendo atritado ganhe elétrons, se tornando mais negativo e eletricamente, e dessa forma eletrizado, né, fazendo com que se forme aí os estalidos que a gente escuta. Nas tecelagens e nas fábricas de papel jornal, por exemplo, o tecido ou papel passam pelos rolos metálicos de máquinas, provocando aí, então, por atrito, o aparecimento de cargas elétricas. Para evitar esse perigo, lança-se vapor de água no ambiente, que acarreta na deposição de uma camada fina de gotículas de água sobre as peças que estão sendo atritadas. Essa película essa película de água retira as cargas de eletrização, que são formadas por processo de atrito, reduzindo aí os perigos então de faíscas indesejáveis que podem gerar até mesmo explosões, né? Aqui a gente tem a imagem das tecelagens e como ela passa, como os fios passam por esses rolos, ó. Ao passar por esses rolos aí, então eles são eletrizados. Ao serem eletrizados, faíscas são geradas, essas faíscas aí poderiam gerar explosões e até mesmo incêndios, né? Para evitar então esse processo, gotículas de água são lançadas no ambiente para evitar que ocorram então alguns acidentes. Professor, essas gotículas de água fazem o quê? As gotículas de água acabam absorvendo esse excesso de energia elétrica que é liberada aí pelo atrito entre a lã, ou os fios de tecido com o rolo. O perigo de ocorrência de faíscas causadas por descargas elétricas existe também nas refinarias de petróleo, em certas indústrias de materiais inflamáveis ou até mesmo em alguns hospitais, na sala de cirurgia, já que na maioria dos anestésicos gera vapores altamente explosivos. Esses vapores poderiam gerar grandes problemas, como é o caso, por exemplo, também de explosões. Veja só nas imagens. O atrito da fuselagem de um avião com o ar produz a eletrização também. Para o escoamento dessa carga durante o voo, existem nas asas pequenos fios metálicos. No abastecimento de um avião, esses fios são conectados à terra para que possíveis cargas elétricas que estejam armazenadas na fuselagem do avião, que foram provocadas durante o voo, evita então o surgimento de pequenas descargas que poderiam explodir o combustível. Isso acontece porque quando o avião está voando no ar, existe atrito entre o avião e o ar. Esse atrito gera cargas elétricas, né, armazena cargas elétricas na fuselagem do avião. Portanto, esse avião, quando ele pousa, ele está eletricamente negativo, então ele está eletrizado. Ao abastecer, as faíscas que poderiam ser geradas pela fuselagem, o contato da fuselagem do avião com os materiais que abastecem o avião poderiam gerar uma explosão. Para isso, esse avião, antes de ser abastecido, ele é aterrado, para que as cargas elétricas que existem na fuselagem do avião passem para a terra. A gente vai já ver como é que esse processo ocorre. Aí é o processo de aterramento que a gente conhece. Tá certo? Isso ocorre em aeronaves, isso ocorre, por exemplo, em caminhões que carregam combustível também. Né? É um processo muito comum e evita aí acidentes. Quando a gasolina é transportada em caminhões, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco, ao chacoalhar dentro do caminhão, a gasolina faz com que ela se atrite nas paredes do caminhão. E isso pode gerar carga elétrica. Quando uma pessoa toca as mãos na válvula para descarregar a gasolina, por exemplo, pode saltar uma faísca e produzir ali a combustão do vapor de gasolina. Para evitar isso, esses caminhões eles mantêm correntes metálicas, que vocês já devem ter observado nos caminhões que transportam combustível. São correntes metálicas que ficam ali arrastando o tempo inteiro no chão para fazer com que a grande quantidade de carga elétrica que está armazenada no caminhão pelo atrito da gasolina, né, do combustível com as paredes do tanque, sejam liberadas aí para o solo. Né? Isso evita, né, que ocorram pequenas faíscas e grandes explosões aí ao retirar esse combustível do tanque desses carros. Pois bem, e os processos de eletrização? Quais são os principais processos de eletrização? Nós vamos estudar aqui, galerinha. Primeiro, o processo de eletrização por atrito, que foi de todos os exemplos que nós citamos agora há pouco, também conhecido como esfregação. Quando nós atritamos ou esfregamos dois corpos, né,
Isso, em caso de corpos feitos de materiais diferentes, pode ocorrer a passagem de elétrons de um corpo para o outro, de modo que o corpo que perdeu elétrons fica eletrizado positivamente, e enquanto o corpo que ganhou elétrons fica eletrizado negativamente, como na imagem que a gente está vendo aqui. Ó. A régua é esfregada em um pano. Ao ser esfregada em um pano, essa régua ela fica eletrizada. Ao ficar eletrizada, ela possui a capacidade de atrair corpos, semelhantes ao que nós vimos lá no primeiro exemplo, lá nos primeiros slides, com o pente, né, quando a gente esfrega o pente no cabelo. Ali é um processo de eletrização por atrito. Experimentalmente, obtém-se uma série, né, denominada de série triboelétrica. Essa série nos informa qual corpo fica positivo e qual corpo fica negativo. Aqui a gente tem uma série desses materiais. Ó. O vidro, mica, a lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite e o cobre. Aqui a gente tem uma sequência crescente. Do vidro para o cobre, a gente tem os materiais que apresentam maior capacidade de doar elétrons. Então, nessa sequência aqui, a gente tem da esquerda para a direita o aumento da capacidade de doar elétrons entre esses materiais. Uma observação que deve ser feita é que nem todo par de corpos, pessoal, se eletriza. É preciso que eles tenham diferentes tendências para reter ou ceder elétrons para que isso aconteça. Exemplos de eletrização por atrito. Né? Primeiro exemplo, considere um bastão de vidro atritado em um pedaço de lã. O vidro aparece antes da lã, lá na célula triboelétrica. Logo, a gente tem que o vidro ele apresenta menor capacidade do que a lã de ceder elétrons. Né? Olha aqui a sequência para a gente relembrar. Portanto, o vidro fica positivo e a lã fica negativo. Isto é, durante o atrito, o vidro transfere elétrons para a lã, ficando desta forma aqui. Ó. O vidro fica positivo e a lã fica negativa. No segundo exemplo, se nós atritarmos essa lã agora com um bastão de ebonite, como a lã aparece na série triboelétrica antes do ebonite, a lã fica positiva e o ebonite ficará negativo. Ou seja, durante o atrito, a lã transfere elétrons para o ebonite, como representado nessa imagem aqui. Ó. O ebonite logo ficará negativo e a lã ficará carregada eletricamente positiva. Certo? Os corpos eletrizados por atrito, eles ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo modo, porém, sempre de sinais contrários. Observe isso. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Nesse caso, considere um corpo A, eletrizado negativamente, e um condutor B, inicialmente neutro. Desta forma, corpo A negativo e o B neutro. Se nós colocarmos os condutores em contato, o A e o B, uma parte dos elétrons em excesso do corpo de A irão para o corpo de B, ficando desta forma aqui. Ó. Logo, os dois corpos ficam eletrizados com carga de mesmo sinal. Dessa forma, o corpo A negativo e o corpo B também negativo. Agora, suponhamos um condutor C carregado positivamente e um condutor D, inicialmente neutro, dessa forma. O C positivo e o D neutro. O fato do corpo C estar carregado positivamente significa que ele perdeu elétrons, isto é, ele está com excesso de prótons. Ao entrar em contato, o corpo C e o corpo D, o contato do corpo C com o corpo D haverá passagem de elétrons de D para C, de modo que no final os dois corpos estarão carregados com a mesma carga positiva, dessa forma aí. Uma observação que deve ser feita é que na eletrização por contato, os corpos eles ficam eletrizados sempre com carga de mesmo sinal. A soma algébrica das cargas elétricas vai ser sempre a mesma antes, durante e após o contato. E a propagação de carga elétrica no final de cada condução depende da forma e das dimensões do meio em que envolve o condutor, tá certo? Todos esses três pontos devem ser observados durante o processo de condução de energia elétrica entre dois corpos. Ligação à terra, mais conhecido como aterramento ou fio-terra. O que é isso? Ao se ligar um condutor eletrizado à terra,
ele tende a perder sua eletrização, ou seja, ele se neutraliza. Lembre que eu falei do exemplo dos caminhões, por exemplo. Durante o movimento do caminhão, o combustível se movimentando dentro do caminhão gera carga elétrica. Essa carga elétrica ela acaba sendo liberada para a Terra quando as correntes que ficam em contato com a Terra fazem ali uma espécie de aterramento, certo? A Terra ela é muito maior que os condutores que nós usualmente trabalhamos. Então a carga elétrica do condutor após o contato é praticamente nula. Exemplos. O condutor positivamente eletrizado, ao se ligar à Terra, perde a sua eletrização em virtude da subida de elétrons, que são provenientes da Terra. Dessa forma aqui, ó. Certo? Veja o que vai acontecer. O condutor, que está negativamente eletrizado ao se ligar com a Terra, perde a sua eletrização em virtude da descida de elétrons que são provenientes do corpo, ficando dessa forma aqui, ó. Em resumo, a Terra ela é um grande doador e receptor de elétrons. Se você encostar um corpo que tem excesso de elétrons na Terra, ele receberá os elétrons excedentes, fazendo com que o corpo então fique neutro. Mas, se você encostar um corpo que tenha falta de elétrons, a Terra dará ao corpo os elétrons necessários para que o corpo fique neutro novamente. Essa é a função dos fios que existem em muitos aparelhos eletrônicos. Portanto, pessoal, a Terra ela neutraliza os corpos carregados que entram em contato com ela, tá certo? Então, nas diversas situações no dia a dia, a gente observa que a Terra ela realiza esse processo de aterramento de materiais. Ok? Eletrização por indução. Na eletrização por indução, ocorre um fenômeno de separação de cargas elétricas, em que o condutor, pela simples presença de um outro condutor eletrizado, vai acabar divergindo aí as suas cargas, diferenciando as suas cargas. Então, aproxime o condutor A, carregado negativamente, e o condutor B, inicialmente neutro, da forma como vocês estão vendo na imagem. Só que sem colocar contato, sem haver contato entre eles. A presença do corpo eletrizado A provocará a separação das cargas no corpo B, sem que haja o contato. Ele continua neutro. Essa separação é chamada de indução, certo? Se ligarmos o condutor B à Terra, as cargas negativas vão ser repelidas pelo corpo A e vão escoar para a Terra. Logo, o corpo B fica carregado positivamente, como a gente viu na imagem. Então, se a gente fizer o aterramento nesse corpo, ele perde os elétrons para a Terra, ficando carregado positivamente. Se a gente desfizer a ligação com a Terra, em seguida afastarmos novamente os corpos, as cargas positivas então vão se espalhar na superfície desse material, na superfície deste corpo. Logo, no processo de eletrização por indução, o condutor induzido e o condutor indutor ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, diferente do processo de eletrização por condução, onde no final os corpos ficam com cargas idênticas, né? Repetimos a situação em que o corpo B, condutor, está neutro, mas apresentando uma separação de cargas. As cargas positivas do corpo B são atraídas pelo corpo A, enquanto as cargas negativas de B são repelidas pelo corpo A. Porém, a distância entre o corpo A e as cargas de B é menor que a distância entre o A e as cargas negativas de B. Assim, pela lei de Coulomb, o que faz com que a resultante seja a atração das cargas. Logo, o que a gente tem é que, de modo geral, durante a indução, sempre vai haver a atração entre os corpos eletrizados, no caso, entre o indutor e o induzido. Então, uma característica básica que é que no processo de indução, há uma atração entre os corpos. Em isolantes, a indução em isolantes ocorre quando o corpo eletrizado A aproxima-se de um corpo B, feito de um material isolante. Os elétrons não vão se movimentar, como nos condutores, mas vai haver aqui em cada molécula uma pequena separação entre as cargas positivas e as cargas negativas. Esse processo é denominado de polarização. A gente verifica também, nesse caso, que o efeito resultante aqui é a atração ainda entre os corpos, mesmo que sejam materiais isolantes. Ficando dessa forma.
eletroscópio. O que é um eletroscópio? O eletroscópio, pessoal, é simplesmente um material, é um instrumento criado para medir a intensidade aí de cargas elétricas presentes em uns corpos. O eletroscópio simples, né, é o pêndulo elétrico. Ele é constituído por uma haste, né, de suporte por um fio de seda com uma bola de isopor e outro material aí que seja adequado à sua extremidade. As mais seguintes descrevem a sucessão de fases da experiência eletrostática. Vejam o que acontece. O material é aproximado de um bastão. Observe que há atração e há perda de cargas. Dessa forma é possível constatar se o material está eletricamente carregado ou não. Isso pela atração que vai existir entre os materiais. Então, esse dispositivo ele é destinado então apenas para verificar se o corpo está eletrizado ou não. Certo? Então, galerinha, esses são os processos, tá certo? São os principais processos: processo de eletrização por condução e processo de eletrização por indução. Beleza? Então, até a nossa próxima aula.